É um prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre é bom a gente conhecer mais uma parte da família que vai morar no céu, né? Eu sempre digo isso. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala no capítulo 1 o seguinte, que ele estava ansioso por ir visitar os irmãos da igreja de Roma, porque ele queria compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocava na vida dele e queria receber também dos irmãos aquilo que Deus estava depositando na igreja de Roma. Então isso é uma troca. Quando a gente vem e faz esse intercâmbio de experiências, esse intercâmbio de bênçãos, cada um de nós saímos abençoados na presença do Senhor. Então nós estamos aqui, eu e a minha família, né? Minha filha mais velha, ela está morando aqui em Nova York, a trabalho, é um pedacinho do nosso coração que está aqui, e nós temos feito esse esforço de estar aqui com ela uma vez por ano. Estivemos aqui no ano passado, estivemos participando ali na igreja em Astoria com o pastor Wilson também, em alguns cultos. É um prazer muito grande conhecer os irmãos. E esse ano aprove ao Senhor que estivéssemos aqui também. É um prazer muito grande, viu, pastor Mazen, estarmos aqui com vocês, com mais essa parte da família, para podermos compartilhar aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. E já estou levando de vocês mais laços de amizade, mais alianças com o Senhor, mais perspectivas de que Deus está operando em cada canto desse mundo, de que Deus está derramando bênçãos, de que Deus está movendo corações, de que Deus está trabalhando em prol de que todos nós estejamos sendo salvos. Lá no Brasil a obra é intensa. Estava falando com o pastor Mazer que nós trabalhamos durante alguns anos em missões. Começamos na portaria da igreja, recebendo as pessoas. Trabalhamos algum tempo com famílias, depois a gente começou com evangelismo, ficamos algum tempo trabalhando com evangelismo. Na realidade, o evangelismo, ele nada mais é do que as missões urbanas, né? Do que o tempo que nós temos para evangelizar o lugar onde nós congregamos e moramos. E depois a gente partiu durante alguns anos também para as missões internacionais. O nosso ministério tem igrejas em alguns países, África, Peru, Espanha. Temos 2 igrejas aqui nos Estados Unidos, uma na Carolina do Sul e outra em Orlando. Então nós estivemos à frente desse trabalho do nosso ministério, que é a Assembleia de Deus de Taguatinga. Trago também os abraços do pastor Ronaldo Fonseca, Ruimar Fonseca, que são os nossos pastores presidentes lá no Brasil. E espero que nós possamos adorar o Senhor juntos aqui. Amém. Ouvir um pouquinho da voz dele, receber dele orientação, e orientações que possam mudar as nossas vidas, sementes que possam ser plantadas no nosso coração e que possam gerar frutos para nos alimentar e frutos para alimentar aquelas pessoas que estão próximas de nós. Amém, meus queridos? Em nome de Jesus. Cadê aquele irmão daqui dessa harpa aqui, que estava tocando essa harpa aqui? Christian, vem fazer uma parceria comigo aqui, Christian, vamos lá? Vamos adorar o Senhor. Eu vou adorar o Senhor ministrando, e o Senhor vai adorar o Senhor tocando a sua harpa, pode ser? Glórias a Deus, aleluias. Meus queridos, eu quero trazer uma reflexão em se tratando de missões. É uma área que eu amo muito, é algo que Deus colocou no meu coração desde que eu me converti. Eu tenho uma experiência assim, muito intensa com Deus, porque nós temos apenas 10 anos de convertidos. Nós não nascemos no Evangelho. Eu e a minha família, nós fomos alcançados através dessa palavra que foi ministrada a nós há 10 anos atrás. E nesses 10 anos, Deus colocou a gente como auxiliar na porta, líder de ministério, secretário de missões, e agora estamos pastoreando uma das nossas congregações lá no Distrito Federal, próximo a Brasília, e cuidando de ovelhas também. São experiências que Deus tem colocado intensamente nas nossas vidas. Nós estamos nas mãos do Senhor e Deus tem pressa com essa obra. Deus tem pressa em alcançar os corações. Deus tem uma extrema necessidade de buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Cada um de nós já fomos alcançados, mas essa obra não termina aqui. E como já foi dito, nós ainda estamos aqui porque há algo para que nós possamos fazer, para que nós possamos realizar. Nós ficamos um ano sem vir aqui. Nós estivemos aqui em julho do ano passado. Esse ano eu cheguei, fui conversar com a minha filha, porque
essa é a responsabilidade de cada pai, de cada mãe, é saber como é que está o seu filho, orientar, ensinar. E a Gisele sempre foi muito ativa na igreja. E aí ela falou assim: pai, eu tenho estado cansada, eu tenho estado assim meio paradinha esses dias. Eu falei: filha, eu aconselhei uma moça, nós viajamos no dia 9 de dezembro, nós pegamos o voo 8 da manhã, do dia 9 de dezembro, e no dia 8 eu fiz a minha última reunião ministerial lá na nossa congregação. Então, do dia 8 à noite, que foi segunda-feira à noite, nós estávamos ali. A Andressa, uma moça do Ministério de Louvor, ela me procurou e falou assim: pastor, eu queria conversar com o senhor porque eu tenho me sentido tão fria, eu tenho me sentido tão distante. Eu falei: como é que está a santidade, filha? Ela falou assim: está bem, eu tenho orado, tenho estado com o Senhor, tenho me santificado, mas eu não tenho ouvido a voz de Deus esses dias, parece que Deus está distante de mim. Eu falei assim para ela, falei: filha, mesmo que nós não estejamos ouvindo a voz de Deus, e mesmo que nós não estejamos vendo talvez o ministério que Deus colocou em nossas vidas, isso não quer dizer que Deus não esteja operando através das nossas vidas. Porque cada vez que você louva ao Senhor, cada vez que você vem com a equipe de louvor aqui na frente, nós conseguimos sentir a adoração e nós conseguimos sentir a presença de Deus através da sua vida. O fato de talvez você não estar ouvindo a voz do Senhor, talvez seja porque Deus quer ouvir a sua voz nesse momento. Quando Deus se cala, quando Deus permanece calado, talvez seja porque Ele quer ouvir a nossa história. Talvez Ele queira ouvir a nossa voz. Isso não quer dizer que o nosso ministério esteja parado. Deus sempre está operando através do nosso testemunho. Isso é muito importante nas nossas vidas. Eu quero ser bem claro, bem objetivo com a igreja hoje. Nós vamos meditar um pouquinho a respeito desse perfil, dessa postura, dessa consciência, desse ministério que Deus tem colocado nas nossas vidas enquanto cristãos. E o que Deus espera de nós para esses últimos tempos. O que Deus espera que nós estejamos fazendo. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Nós vamos dar uma passeadinha na Bíblia hoje bem rápida, bem objetiva. E vamos perceber que existem algumas coisas na nossa vida que precisam ser analisadas. Que existem algumas coisas na nossa vida que precisam ser resgatadas, talvez. Que precisam ser renovadas. Não que elas estejam velhas, mas talvez estejam sem uso ou paradas nesse tempo. Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 31 a 34. Diz assim a palavra do Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Feche os teus olhos nessa manhã. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos em tua presença, Pai, mais uma vez nessa manhã, para rogar a ti, Senhor, que abra o nosso entendimento. Aguce, Pai, o nosso entendimento nesta manhã para a tua palavra. Prepara os nossos corações uma terra boa, Deus, para que a tua semente seja plantada e ela possa frutificar, alimentando a cada um de nós e aqueles do nosso convívio e aqueles que nós ainda havemos de alcançar. Deus amado, usa o teu servo com intrepidez, com ousadia na tua palavra, com autoridade, Senhor, na tua ministração. E faz com que nós tenhamos uma experiência sobrenatural contigo, Senhor, neste momento. É o que nós te pedimos e agradecemos, Jesus, pelo poder do teu nome. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Queridos, essa história é uma história que começa um pouquinho antes. Ela começa no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. É o momento onde Jesus se encontra com Simão Pedro.
Simão Pedro conta a história que estava à beira de uma lagoa chamada Lagoa de Genezaré. Jesus ele estava vindo, estava sendo pressionado por uma multidão que queria ouvir a palavra. Então a palavra diz que estava Pedro e alguns outros pescadores que eles haviam passado a noite inteira pescando e não haviam pegado um peixe sequer. Jesus Cristo se aproxima da beira daquela lagoa onde estavam os barcos, entra no barco de Simão Pedro. Ele pede a Simão que se afaste um pouco da margem, para que ele pudesse ter espaço para ministrar aquela multidão que estava atrás dele. Simão Pedro de pronto obedece. Eu imagino que Simão Pedro, naquele momento ali, ele podia ter dado diversas respostas a Jesus. Afinal de contas, ele trabalhou a noite toda, ele estava frustrado porque não pegou nada, ele devia estar cansado porque passou a noite toda acordado. Todas as situações, todas as consequências estavam contra aquilo que Jesus o pedia, o solicitava. Mas Jesus, ele pede a Pedro e Pedro de pronto atende à vontade de Jesus naquele momento. Ele afasta um pouco o barco das margens da Lagoa de Genezaré e Jesus Cristo começa a ministrar aquela multidão. Naquele momento eu imagino que Simão Pedro talvez tenha se sentado no barco e tenha ficado ouvindo a ministração de Jesus, a ministração que Jesus fazia àqueles homens. Simão Pedro, à medida que era também ministrado pela voz, pela palavra, pelo discernimento de Jesus, ele vai alcançando o entendimento de que aquele homem não era um homem qualquer, de que aquele homem era um homem que se apresentava diante dele para uma mudança, para um resgate, para uma transformação na sua vida. Após a ministração, Jesus realiza o primeiro milagre da grande pesca ou da pesca maravilhosa. Simão Pedro lança as redes, pega uma grande quantidade de peixes, volta até as margens. Aqueles outros pescadores também foram abençoados com aquela pesca. E Simão Pedro, ele, apesar de ter uma grande quantidade de recursos dentro do seu barco, que foi um milagre que Jesus realizou, ele abandona aqueles peixes e se lança aos pés de Jesus e fala para Jesus: Jesus, eu não sou digno de estar contigo. Mas Jesus o toma pelas mãos e fala: Pedro, eu quero te fazer pescador de homens. Ali começa a história da caminhada de Pedro juntamente com Jesus e o ministério de Jesus, que dura 3 anos. Pedro, ele começa a caminhar com Jesus, ele começa a ser ministrado por Jesus todos os dias, ele começa a ouvir e a ver acerca dos milagres que Jesus realizava em todos os lugares aonde ele passava. Ele é escolhido como discípulo e se reúne aos outros 11 discípulos a seguir a Jesus, a pregar aquilo que Jesus ensinava, a repassar aquilo que Jesus os oferecia de graça. Jesus, através do seu poder, através dos seus milagres, sustenta aqueles discípulos e ensina tanto como organizar, como ministrar, como falar, como realizar grandes coisas através do poder de Deus. E ele vai colocando e fazendo uma aliança com aqueles homens que dura até este momento em que Simão Pedro estava convicto da sua fé.